Fala galera, hoje estamos aqui com o primeiro podcast Ressurgindo dos Mortos, a história da computação. Hoje eu, Ada Lovelace, também conhecida como Condensa de Lovelace, chamada de Augusta Ada Byron King, sou escritora, matemática, feminista, além de ser considerada a primeira programadora da história. Com meus colegas Alan Turing e meu mentor e amigo Charles Babbage, iniciaremos nosso primeiro podcast sobre os marcos históricos da computação. Boa noite. Eu me chamo Alan Turing, também conhecido como pai da computação moderna. Sou matemático, cientista da computação, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico. Olá pessoal, boa noite. Sou Charles Babbage, sou cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e às vezes eu dou um de inventor. Então, para começar esse evento tão extraordinário, vamos falar um pouco sobre a máquina de Turing. A máquina de Turing consistia em ser o primeiro conceito abstrato de computador. Ela era capaz de manipular símbolos em uma fita de acordo com as regras desenvolvidas por Turing, para guardar ou manipular essas informações. Bom, a máquina de Turing, né, ela foi importantíssima para a computação e para o mundo atual. Só que Turing não ficou só conhecido com a própria máquina de Turing. Uma máquina famosa dele também foi o computador Bomber. Mas vamos deixar que o próprio Turing explique essas duas invenções dele. É com você, Turing. Bom, a máquina de Turing, ou máquina automática, como eu gosto de chamar, se trata de um computador hipotético que eu idealizei em 1936, que eu tinha o objetivo de conseguir definições matemáticas precisas para algoritmos ou procedimentos mecânicos. Essa máquina, ela consistia de ela era capaz de ler, escrever e apagar símbolos binários em uma fita de comprimento ilimitado e que era dividida por quadrados de igual tamanho. Continha uma cabeça de leitura que também tinha a função de gravar e se movia em qualquer direção ao longo da fita, um quadrado por vez. E tinha também uma unidade de controle que iria interpretar uma lista de instruções simples, se movendo para a direita ou para a esquerda. E aproveitando que eu estou com a palavra, eu vou falar um pouco sobre a minha história. É, como eu já disse, eu sou matemático, cientista da computação, criptoanalista, filósofo e também biólogo, que foi uma das minhas últimas formações. Através dos meus trabalhos, eu formalizei os conceitos de algoritmo e computação com a máquina de Turing ou máquina automática. E por isso eu sou considerado pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Eu tive bastante influência na Segunda Guerra Mundial, trabalhando no Centro Britânico de Criptoanálise. Foi lá onde eu desenvolvi uma das minhas outras criações bastante conhecidas, que é o computador Bomb, como o Babbage falou. Essa criação, ela tinha um papel de decifrar as mensagens criptografadas da máquina Enigma, que era uma máquina de criptografia utilizada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Com essa máquina, eu dei aos aliados é, uma coisa bastante importante em uma guerra, que é a informação. E com isso, eu consegui reduzir o tempo da guerra em até 2 anos, diminuindo assim o número de mortes significativamente. Que interessante, meu caro. Seu papel na computação foi extraordinário, principalmente com essas suas duas máquinas, a máquina de Turing e o computador Bomb, que ao longo dos anos ainda vem evoluindo e tudo mais. Enfim, eu gostaria de dar início também a respeito do mecanismo de Antikythera. O que foi esse mecanismo? O mecanismo Antikythera foi a primeira calculadora analógica do mundo. É um mecanismo que foi usado pelos antigos gregos para mapear o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. E assim, o mecanismo previa as eclipses lunares e solares.
e até mesmo sinalizava quando seriam os próximos Jogos Olímpicos, já que acontece em 4 anos. Essa calculadora astronômica, de mais de 3.000 anos, também podia somar, multiplicar e subtrair. Pois esse mecanismo de Anictera, ela me impressiona até hoje, pois tendo em vista que o único modelo semelhante a ela foi encontrado em 3000 a.C., eu acho impressionante como a tecnologia desde os primórdios da sociedade busca evoluir. Bom, é realmente mesmo muito incrível. Como um instrumento criado há mais de 3 mil anos atrás conseguia prever o movimento dos corpos celestes, né, de forma tão precisa, como o ciclo solar do Sol, e até mesmo eclipses, que previa não somente o dia, mas também o horário e até a sombra onde iria ser projetada. É realmente mesmo muito incrível. Eu gostaria de falar agora sobre uma pessoa muito importante na história da computação, que é a Ada Lovelace. Ela desenvolveu um papel muito importante, junto com Babbage, no projeto da máquina analítica. Vamos deixar que ela fale um pouco sobre isso. Pois bem, meu caro Turing, a máquina analítica começou apenas quando eu estava trabalhando com Babbage. E dentre meus cálculos, eu consegui desenvolver alguns algoritmos que, ao perceber que poderiam ser utilizados na máquina, também percebi que eles poderiam levar algo a mais, que poderiam levar um desenvolvimento maior para essa tecnologia e que não ficariam só aquilo. Então, escrevendo minhas teses, acabei escrevendo uma que tinha cerca de 3 páginas sobre todas as aplicações possíveis que seriam levadas a essa tese. E eu nunca imaginei que ela chegaria tão longe quanto ela chegou. Afinal, para mim, que era uma mulher daquela época, nós éramos muito subestimadas, éramos desacreditadas, porque mulheres eram apenas objetos para os homens, submissas. E eu, como desde sempre meu pai me abandonou assim que soube que ia nascer uma menina, minha mãe me influenciou a ser uma mulher forte, como todos diziam que eu era uma mulher à frente do tempo, uma mulher diferente. E isso eu fico feliz até hoje de poder ter sido útil para a criação dessa máquina que gerou tanto desenvolvimento. Realmente, você realmente merece o título de a primeira programadora do mundo, por esse papel tão importante na nossa história. Eu fiz questão de citar a sua pesquisa, seu projeto e alguns dos meus trabalhos. Obrigado, meu caro Turing. É muito bom saber de que minha pesquisa ainda tem tanta influência assim. Gostaria de te parabenizar, minha querida Ida. Você foi uma mulher extraordinária para a computação, sendo a primeira programadora, ainda por cima mulher. Com certeza você vai inspirar muitas mulheres nos tempos modernos, vai, é, vai servir como exemplo para que essas mulheres possam correr atrás de seus sonhos e lutar para que eles ocorram. Eu gostaria de te fazer uma pergunta a respeito de como você se sentiu e se sente por não ter sido reconhecida no passado e hoje muitos te conhecerem, mas ainda não te valorizarem é, o seu trabalho como realmente deveria ser valorizado. Pois bem, meu caro Babaji, isso me gera um pouco de indignação, mas, porém, felicidade em saber que meu trabalho foi tão longe. Mas eu paro e penso, se não fosse eu, quantas mulheres teriam desistido de seguir o mesmo rumo? Afinal, eu dei um marco inicial que seguiu por toda a história. E nessa história eu aposto que eu tive diversas influências femininas que seguiram o mesmo caminho que eu, tendo em vista que até próprias linguagens de computação levaram meu nome em minha homenagem. Então, eu espero que todas as garotas que estejam ouvindo não desistam por viver numa sociedade machista ou por terem obstáculos, porque um dia elas vão chegar lá
e eu espero que minha influência seja útil para inspirá-las. Com certeza será útil, minha querida, que elas olhem você como um grande exemplo. Bom, eu gostaria, já que essa máquina, né, ela também foi desenvolvida por mim, gostaria de falar um pouquinho dela e de mim também. Bom, eu nasci na Inglaterra, em Londres. Fui um cientista, matemático e professor da Universidade de Cambridge. Meu pai, ele possuía bastante dinheiro, o que me permitiu frequentar diversas escolas particulares e receber aulas particulares de professores, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Quando eu cheguei ao nível superior, fiquei muito desapontado com o ensino da matemática disponibilizada pela Trinity College, que era um institutozinho, uma faculdade de Cambridge. Decidi, então, reunir alguns amigos para formar a Analytical Society, que eu tinha com o intuito de promover o cálculo analítico de forma mais aprofundada. E foi a partir desse cálculo analítico que, em 1883, criei a máquina analítica. Essa máquina é muito similar em conceito aos computadores atuais. Ela usava um sistema decimal que era capaz de realizar virtualmente qualquer operação. A máquina seguia instruções programadas e era capaz de optar entre instruções diferentes, baseando-os nos resultados das operações anteriores. E assim, tanto os dados como as instruções eram introduzidas por meio de cartões perfurados. Bom, realmente. A sua máquina, ela foi bastante importante na computação, apesar de você não ter conseguido ver ela pronta, mas somente a ideia já foi muito importante. Com Você certeza. falou, como você falou sobre os cartões perfurados, os cartões perfurados que foram inventados em 1801 por Joseph Mary Jacquard tinha um projeto inicial de ser que tinha um projeto inicial de ser um TA automatizado. Jacquard ele percebeu a tarefa de alimentar os teares com novelos de lãs e linhas coloridas para formar desenhos no tecido, que era uma tarefa puramente manual e considerada chata por ele. Ele percebeu que as mudanças seguiam uma certa lógica e assim ele inventou um processo de cartões perfurados, que definiam padrões nas laçadeiras e assim o trabalho do tecelão, que antigamente era manual, foi trocado por algo que era automatizado. E por isso Jacquard é considerado o pai da programação, disputando esse cargo até mesmo comigo. Parando para pensar o quão incrível é, não é, meus caros? Que a primeira máquina programável, ela não surgiu de um engenheiro, de um matemático, de um programador, ela surgiu apenas de um tecelão que queria aumentar e melhorar sua produção, de maneira que não tornasse aquilo tão manual e acabou criando algo que foi utilizado praticamente os dias atuais, por ter chegado até o século de 1990. Não lembro exatamente a data, mas é incrível como a tecnologia, mesmo sendo criada por um costureiro, chegou a tal ponto de evolução. É extremamente interessante, minha querida Ida. E também eu gostaria de agradecer aos dois inventores dos cartões perfurados, porque sem eles eu não conseguiria ter feito a minha máquina, né? Não saberia nem o que usar no lugar desses cartões se ele não existisse. E para complementar também, outro grande marco que perpetua pelos tempos contemporâneos atuais são os transistores, né, que ainda continuam em alta e tendem a crescer mais ainda. Pois é, os transistores eles foram criados pelos físicos John Barley e Walter Rose em 1947 nos laboratórios da empresa Bell Technologies. E eles chegaram até a ser uma tecnologia tão inovadora que chegaram a receber o prêmio Nobel
por ser um semicondutor capaz de otimizar algumas atividades. E qual foi a função, né, desses transistores? Eles tinham duas funções básicas, que era amplificar a corrente elétrica ou barrar sua passagem. Quando os transistores estão na função de amplificador, eles são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada e amplificando, produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. Um exemplo de circuito que utiliza transistores nessa configuração são os microfones, os quais estamos utilizando nesse momento. O som ele é captado pelos microfones, produz uma corrente elétrica de baixa intensidade e, em seguida, essa corrente passa através de um conjunto de transistores que produz um sinal elétrico bem mais intenso, capaz de acionar os alto-falantes de uma caixa de som, por exemplo. Exatamente. O transistor ele é considerado hoje a base da computação moderna. Porque antigamente os computadores eram enormes, que funcionavam à base de válvulas, que além de ser grandes, consumiam muita energia. E com a invenção do transistor, a gente conseguiu diminuir cada vez mais o tamanho dos computadores, e daí surgiu a ideia de criar um computador portátil. E o primeiro projeto veio com o Dynabook, de Alan Kay. Só que o primeiro computador realmente tido como portátil foi o IBM 5100, de 1975, mas não foi comercializado. O primeiro laptop vendido no mundo que foi realmente assim, disponível para venda foi criado em 1981 pelo norte-americano Adam Osborne, que ele queria um computador que coubesse embaixo da poltrona do seu avião. Isso é muito, muito interessante, apesar a partir de uma necessidade, assim meio que é uma necessidade meio que interessante assim, né? Surgiu o laptop, que é algo que a gente usa hoje nas nossas vidas, que é praticamente essencial. Pois é, Turing. Só de pensar que o que seria do nosso caro amigo Bill Gates que deu continuidade ao nosso legado se não existisse o laptop, se tivéssemos continuado na era do ENIAC. Pois a partir do momento que os transistores começaram a existir, os computadores só começaram a reduzir seu tamanho. E com isso, percebemos que o Bill Gates ele conseguiu começar a sua história na computação na sua garagem de casa com seu sócio. E que depois de muito tempo, com o desenvolvimento do Windows, ele criou uma nova era de sistemas de softwares para programação, que perdura até hoje com seu império criado em cima disso. Mas infelizmente ele não pôde estar aqui hoje e eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Estamos encerrando o nosso primeiro e último podcast, Ressurgindo dos Mortos, os marcos históricos da computação. Então, muito obrigado e até logo. Bom, eu agradeço pelo convite. Foi muito bom aqui discutir esses temas com vocês. E até uma próxima reunião. Quem sabe? Boa noite. Agradeço a vocês, meus caros amigos, agradeço a Turing, a Aida, por me proporcionar esse momento muito importante para minha vida. E obrigado a quem ouviu até o final, né? E nos vemos no além, quem sabe. Nos encontramos lá em cima, então. Até a próxima. Obrigado a todos mais uma vez e tchau, tchau.